Boa tarde a todos. Em nome do presidente, cumprimento todos os colegas, em nome da senhora Josiane e todos os funcionários, e cumprimento a imprensa e aqueles que aqui estão no plenário. E fora o íntimo, eu sempre agradeço a Deus, por que não hoje, publicamente, por tudo que sou, por tudo que me foi permitido representar a necessidade daquele que é necessitado, de fato. Essa é a essência da política. O que fazer quando não tem onde colocar o lixo na sua casa? Aonde colocaremos o lixo? A cidade é a nossa casa. E temos o problema, onde colocaremos o lixo? É uma situação que se estende por 7 anos. É uma situação em que este vereador e outros vereadores ofereceram várias respostas, com incremento tecnológico, em alguns conteúdos de inovação. Fizemos a nossa parte. Especificamente, eu trouxe uma equipe da Áustria e Alemanha, veio lá um dos gerentes deles, no sentido de fazer aquilo que o vereador Rossi colocou, sem custos para o município, uma usina de lixo. Discutiu-se lá e acolá, a engenheira sanitária à época aprovou o projeto entusiasmadamente, mas se ofereceu até a possibilidade de gerar energia elétrica. Mas, infelizmente, diversos senões aconteceram, e um deles é de que não havia base legal para tudo isso, e temos hoje a cidade sem onde colocar o seu lixo. Conforme apartiei o vereador Raul, a questão não é só técnica, é também política. E política é desde há 7 anos. Técnica, entramos a CETESB aí com vais e vens e com intervenções políticas, e chegamos ao passo que não tem onde colocar o lixo. E aí sim uma licitação para que haja o transporte por um aterro particular. Isso implica em gastos para o município. Já foi dito aqui que também implica em responsabilização. É um momento oportuno para que a gente saiba até onde vai a competência deste ou daquele. De qualquer forma, é uma situação em que, com certeza, a maioria dos vereadores tem um testemunho claro e vivo a prestar em sendo necessário para. É uma página ruim da nossa história. Talvez o próximo prefeito não tenha dinheiro, mas ele pode ter a iniciativa para, a partir das PPPs aprovadas por essa Câmara, resolver o problema do lixo. A propósito, endosso as palavras daqueles que me antecederam. A postura do sindicato é totalmente indevida e mentirosa sobre alguns aspectos, no sentido de que a PPP não vai tirar emprego de ninguém, pelo contrário, vai gerar emprego para muitos. De qualquer forma, estaremos atentos no sentido de Comissão de Meio Ambiente ter uma resposta objetiva dos gestores para que o lixo tenha um destino adequado e não ofereça riscos sanitários para a cidade. Uma pena que o desfecho tenha sido esse. Muito a se lamentar, e essa casa, juntamente com o Ministério Público, trabalhou objetivamente essa questão, mas a decisão final cabe ao Executivo. Aguardemos, então, a evolução dos fatos. Você tem medo da H1N1, de pegar a gripe? É uma gripe como outra qualquer, só que essa pode matar. As outras também, dependendo de quem tenha, de quem se acometa da gripe. De qualquer forma, chegaram as vacinas. Acabaram as vacinas. Então, há um descompasso entre a necessidade da população e o programado. Se espera novas vacinas, para que os grupos de riscos sejam, de fato, imunizados. Quem são os grupos de risco? Idosos, indígenas, doentes crônicos, profissionais da saúde, gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, e crianças entre 6 meses e 5 anos.
além de presidiários e funcionários do sistema prisional. A Comissão de Educação foi procurada por um grupo de professores que querem também se incluir no grupo de risco. Por quê? Assim como os profissionais de saúde, elas também lidam com as crianças que têm a gripe. E é, de fato, bastante interessante a argumentação, no sentido de que se trata de uma atitude de prevenção. Oficiamos a situação para o secretário municipal de saúde, que diz que a discricionalidade, a determinação dos grupos de riscos é do Ministério da Saúde e quem fornece as vacinas é o Ministério da Saúde, então não pode ser. Mas algumas cidades já incluíram os professores no grupo de risco. Então existe uma dissonância entre aquilo que o Ministério prega e aquilo que é executado em algumas cidades. De qualquer forma, o que nós deixamos aqui e vamos oficiar o senhor prefeito é que ele próprio possa até arcar com os custos da vacina para um grupo de risco dos professores, que de fato parece pertinente, porque o primeiro contato com a criança sob suspeita é do professor. E relatos foram feitos, inclusive, com uma criança que faleceu, e o professor embalou essa criança por 3 a 4 horas. Então, foi dado um exemplo e um testemunho concreto de que, sim, os professores podem, sim, ser enquadrados no grupo de risco. Então, oficiamos isso ao secretário, que nos deu essa resposta. Agora insistiremos com o prefeito no sentido de que, então, se o Ministério não subvenciona, por que não o município tratar bem do seu colaborador na área de educação, uma vez que também o orçamento da educação é um dos maiores, se não o maior orçamento da prefeitura. Então, mais do que nunca, é uma questão pertinente a ser resolvida. A questão do lixo é um problema sério, também, além de meio ambiente, saúde. Mas a saúde também da Indurb é tão sério quanto. Tivemos aqui uma análise muito bem feita, dentro de um critério estritamente técnico, do ponto de vista econômico-financeiro, que demonstrou que o resultado da Indurb no ano de 2015 foi deficitário em R$ 4.280.187. Some-se a isso a questão do transporte do lixo, que será feito agora em 2016. Há necessidade de rever a questão da gestão da Indurb. Há necessidade de otimizar o seu modo operacional, o seu modelo de gestão. E, para isso, frente a esses resultados, uma vez que a Prefeitura tem feito os aportes para que a coisa aconteça a contento, há necessidade também de uma revisão da metodologia de trabalho, principalmente no sentido de que não haja redundâncias entre a Secretaria de Obras, a SEAR e a Indurb. Então, há necessidade, sim, que se otimize recursos, tanto instrumentais quanto do ponto de vista operacional e de recursos humanos, para que se otimize os gastos. Então, mais do que nunca, esse é um momento de revisão, uma vez que estamos aí com uma escassez de recursos bastante significativa e que culmina com déficits em diversos níveis. Ou seja, o ano de 2016 não é um ano positivo. E pior, o de 2017 será pior. A economia não conseguirá recuperar-se da crise política que originou a recessão no Brasil. Ontem foi o Dia do Trabalhador. 11 milhões de trabalhadores estão desempregados no Brasil. No mesmo período, comparado com 2015, são 2 milhões a mais de desempregados. Foi um dia de reflexão, e principalmente para a classe política, que tem a obrigação de gerar renda, de gerar trabalho, principalmente aqueles que ditam a norma política federal, principalmente aqueles que trabalham no sentido de fomentar a economia para que no setor privado seja oferecido mais vagas. Não houve uma política de Estado, uma política de estadista que desse atenção a essa questão. Foi prometido na eleição 30 milhões de emprego, milhões de moradias, milhões, e no fim se traduziu em bilhões de propinas.
E, uma vez mais, o governo insiste, o governo federal, em mentiras. Essa é a maior crise, é a crise moral de não se dizer a verdade. Não se faz um Estado, não se faz um governo, não se faz uma nação fundamentado em mentiras. E o preço é alto, e quem paga é a população. Quem paga é quem não tem emprego, quem não tem comida para dar aos seus filhos. Essa é a maior crise desse país. E será revertida a partir de muita luta de todos. Obrigado, senhor presidente.